Olá, meninos e meninas. Na semana passada, nós trabalhamos com Antero de Quental e eu pedi que vocês fizessem os exercícios do caderno 1, da página 459 até a 461. Então, nós vamos corrigi-los agora. Vocês confiram aí no material de vocês, vejam se está tudo certo, se vocês têm alguma dúvida. Caso vocês tiverem, vocês depois mandam um e-mail para mim que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom assim? Eu pedi que vocês lessem esse poema de Antero de Quental. Aliás, nós chegamos a ler esse poema na aula, então deixa eu lembrar vocês qual é, ele é curtinho. A Germano Meirelles. Só males são reais, só dor existe. Prazeres, só o gera fantasia. Em nada o imaginário bem consiste, ando mal em cada hora, instante e dia. Se buscarmos o que devia por natureza ser, não nos assiste. Se fiamos num bem que a mente cria, que outro remédio há isso é não ser triste? Oh, quem tanto pudera que passasse a vida em sonho só e nada vira, mas no que se não vê, labor perdido. Quem fora tão ditoso que olvidasse, mas nem seu mal com ele então domina, então dormira, que sempre o mal pior é ter nascido. Nós chegamos a analisar esse poema durante a aula, quando nós estávamos falando das fases do Antero de Quental. Aí a primeira pergunta era a seguinte: o crítico português Antônio Sérgio apontou uma alternância no soneto de Antero de Quental entre duas tendências, a luminosa, positiva, otimista, confiante em relação à vida e ao progresso social, e a noturna, negativa, pessimista em relação à vida e às possibilidades de avanço social. A pergunta é: a que tipo de tendência, luminosa ou noturna, você associaria este soneto de Antero? E justifique. Então, esperava-se que vocês dissessem que esse poema se associa à fase noturna de Antero de Quental. E percebe-se isso devido ao pessimismo que existe no poema, né? O melhor exemplo que você pode usar para comprovar isso está na última estrofe, mais especificamente no último verso, né? Que sempre o mal pior é ter nascido. Então, se você tiver escrito isso, algo semelhante a isso, essa é a resposta, tá bem? A número 2 perguntava o seguinte: dê o sentido da expressão. O que devia, por natureza, ser, não nos assiste. O exercício pede uma paráfrase, né, para você simplesmente traduzir o que está escrito aqui. Então, o que se esperava que você dissesse seria algo assim: aquilo que deveria acontecer, que deveria ser mais lógico acontecer, não nos cabe, não nos é de direito. Então, aquilo que deveria acontecer, porque é o mais lógico, porque é o mais coerente, não nos cabe enquanto seres humanos. Então, se você colocou isso, você acertou o exercício. A número 3 perguntava: explique o sentido dos dois versos finais da segunda estrofe, que são os seguintes, outro exercício de paráfrase. Se viemos num bem que a mente cria, que outro remédio aí senão ser triste? Ou seja, se nós acreditamos em algo que foi criado pela nossa imaginação, que outro caminho existe para nós senão nos entristecermos diante disso, né? Afinal, é algo que só existe na nossa imaginação. Então, repetindo, é isso. Se nós acreditamos em algo como verdadeiro, que só existe na nossa imaginação, o único caminho possível diante disso é que nós nos entristeçamos com aquilo que vivenciamos. Tá? Então, era isso que era para responder. A próxima pergunta. Observe o trecho. Quem fora tão ditoso que olvidasse, por que nem mesmo esquecer, lembre-se de que olvidar significa esquecer, esquecer tudo seria de fato uma solução. Justifique com passagem do texto. Segundo o texto, isso não é solução, porque nós continuamos vivos. Então, se nós continuamos vivos, tudo aquilo de mais negativo continua existindo aí. O que comprova isso é o último verso, que sempre o mal pior é ter nascido. Então, esquecer não basta, né? Porque a vida está aí, com todas as suas incoerências, com todas as suas incongruências. Então, diante disso, não adianta esquecer. Exercício 5. Releia a informação sobre Arthur Schopenhauer, constante na aula anterior,
fizemos já os exercícios sobre isso, e responda. A visão de existência contida no soneto a Germano Meirelles pode ser considerada schopenhaueriana? Justifique sua resposta. Olhem, ela só pode ser considerada semelhante às ideias de Schopenhauer porque o poema é pessimista. Era isso, né? Não é que ele efetivamente defenda as ideias de Schopenhauer, mas o tom pessimista do poema pode aproximá-lo da filosofia de Schopenhauer. O próximo exercício, por que o poema transcrito é um soneto? Qual o tipo de verso empregado e qual o seu esquema de rimas? Então, é uma questão absolutamente técnica, né? Primeira parte da resposta é um soneto, porque são 14 versos distribuídos em 2 quartetos e 2 tercetos. Então, isso explica a forma do poema. Aí ele nos pede para falar do tipo de verso e para falar do esquema de rimas. O verso empregado é um verso decassílabo, portanto, é um verso pertencente à medida nova. Quanto à rima, nós temos o seguinte, a primeira estrofe, AB, AB, a segunda estrofe, BA, BA. Os tercetos, CDE, CDE. Ou seja, tanto nos quartetos quanto nos tercetos, as rimas são alternadas ou cruzadas. Então, você coloca as letrinhas que correspondem ao esquema de rima e diz o nome que esse esquema tem. Então, repetindo, AB, AB, depois BA, BA. Nos tercetos, CDE, CDE. Portanto, o poema inteiro traz rimas alternadas ou cruzadas. A última questão trazia mais um poema, que aqui está, não é? E ele é um teste apenas. A pergunta é: assinale a alternativa que não apresenta uma interpretação aceitável do poema. Acertou quem colocou como resposta a letra D de dado. O navio perdido na escuridão é, no poema, uma metáfora que ilustra a força e determinação de quem sabe como superar momentos difíceis. Então, na verdade, esse navio perdido no meio aí da escuridão, ele está ligado à ideia de desconsolo, né? Do indivíduo que está absolutamente sem rumo, e não como está escrito na letra D. Então, meninos, é isso, confiram as respostas, e qualquer coisa, conforme eu já disse a vocês, basta que vocês escrevam, tá bem? Tudo de bom para vocês, um grande beijo.